Vamos lá, vamos trabalhar aqui com os valores, né? Vou chamar aqui de número 1, os números reais, tá joia? Vou colocar aqui, por exemplo, um número não real, 2, e número 2, vou colocar aqui 3, beleza. Se eu fizer uma divisão de 2 por 3, ele vai ter que me retornar um número quebrado, nesse caso é um número real. Vamos verificar como que funciona isso aí. Então, estou dividindo 2 por 3, né? Eu poderia colocar aqui, no 1 barra no 2. Dá na mesma, obviamente aí. Vamos dar um Ctrl S e vamos rodar ele aqui para a gente poder verificar. Então ele deu aí esse 0 ponto, esse tanto de dígito aqui. Depois nós vamos aprender também a validar, selecionar aí quantas casas decimais, entre outros. Por enquanto é a apresentação ainda, né, dos recursos. Então se eu fizer uma divisão entre dois valores que tiver que dar um número quebrado, ele retorna para mim isso em número real. O número real aqui dentro do Python nós chamamos de float, tá? Já variáveis reais são do tipo float. Essa aqui é do tipo inteiro e quando é texto que eu mostrei que nós colocamos entre aspas, é do tipo string. Então, por enquanto, são as três que nós vimos. Se eu tentar fazer o seguinte agora aqui, vou tentar colocar 2.5, por exemplo, e vou tentar aqui rodar ele. Nesse caso, ele vai executar para mim como se aquele valor ele fosse já um valor aí, né, de número real. Então, eu torno uma variável do tipo float quando eu coloco o ponto nela aqui e coloco um valor. Poderia ser até 2.0, né? Seria a mesma coisa de colocar 2, mas aí em vez de ser inteiro, ela passa a ser do tipo real. Vou deixar somente um aqui e vou mostrar uma outra coisa interessante. Se eu quiser que ele volte, né, vou fazer aqui, por exemplo, número 2 por número 3, a divisão. Ele vai retornar também quebrado. Vamos aqui executar novamente. Deu um erro ali, né? Deixa eu verificar aqui. Número 2, certo? Por número 3. Não existe, né? Que vacilo. É número 1 e número 2. Os valores é que são ali número 2 e número 3. Então, vou fazer aqui, 2 por 1. Beleza. Então, deu variável inexistente e não mostrou. Deu 1,5, certo? Se eu quiser que ele retorne só o valor inteiro, é só você colocar aqui, duas barras, tá joia? Se você colocar as duas barras, ele não trabalha com resultado, né, quebrado. Então, ele vai trabalhar para mim aqui, com o resultado inteiro. Ele ignora o que vem ali depois da casa e arredonda aí, né, para 1. Então, ele não quebra o valor, ele não converte ela em uma variável float, como vocês podem ver. Deixa ela aí, né, inteira. Então, basicamente, o que tem sobre as variáveis é isso. Se você quer declarar uma variável do tipo real, é só você colocar o ponto e o valor dela, né? Vírgula não, perdão, ponto aqui, não pode ser vírgula, senão ele gera um erro. Não é como nas outras estruturas, que geralmente você faz isso aqui, float, e coloca o nome da variável e define antes, ou string. Aqui, o Python ele já é inteligente, então de acordo com o que você coloca aqui para a variável, ele já sabe definir para você, né, o que ela vai receber, qual tipo de variável ali que você está trabalhando. Vamos lá, aproveitando que sobrou um tempinho aqui, deixa eu mostrar o arredondamento já de uma vez, que é bem simples. Eu vou colocar aqui aquela divisão que foi 1 por 2, que ele vai dar uma grande casa decimal ali, o padrão ele coloca várias. Tem como nós estarmos limitando isso aí. Como que eu faço? Eu preciso utilizar aqui uma formatação que nós chamamos de formatação pré-definida. Você abre aspas, coloca aí o porcentagem F, depois das aspas você coloca a porcentagem novamente. E o valor, né, ou seja, a variável, o cálculo, tudo que você quiser que seja formatado tem que estar entre parênteses aqui. Então, eu vou passar o resultado desse cálculo para essa formatação. Se eu deixo dessa forma somente e executo, ele vai colocar só 6 casas decimais aqui após o ponto ali, né, que estão 0 ponto e 6 casas decimais. Mas eu não quero 6, eu queria somente 2. Então, você tem que configurar a formatação, né, do seu float aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui depois do porcento e coloco ponto e a quantidade de casas decimais. Nesse caso, vou deixar ponto 2 para que ele execute com 2 casas decimais. E aí eu tenho o valor, então, de 0.67. Então, é muito fácil, né, através aí do float, você consegue formatar a sua string.